depende, mas tá bom. Boa noite, meus amigos. Eu vou ler um trecho do Livro dos Médiuns. Aqui está o Livro dos Médiuns. De acordo, explicando cientificamente uma questão de umas pessoas que não estudam a doutrina espírita e me perguntaram determinadas coisas. Então, como nós estudamos há 50 anos a doutrina espírita, e estudamos exaustivamente todos os livros da codificação e todos os outros livros científicos que dão base, fundamento na doutrina, eu vou ler um pedacinho da introdução do Livro dos Espíritos para responder essas questões dessa pessoa que me perguntou sobre espírito e alma. Então, eu vou ler isso. É a primeira parte do livro, do capítulo 1, que se intitula A Espíritos. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por sua causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos, como se conhece a história pelos romances. Sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade. Só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria. É incompatível com a absoluta negação deste princípio. Então, quando Kardec começou a codificação da doutrina e fazia as suas experiências, que a maior parte dos que estudam sabe o princípio das mesas girantes, as pessoas se reuniam em volta da mesa e a mesa dava as pancadas e respondiam às questões. E essas questões respondidas não tinham relação nenhuma com o que cada um que estava em volta da mesa, os assistentes, estavam pensando. Então eles formulavam perguntas e através das pancadas e através do código que se estabeleceu para as respostas, os espíritos iam respondendo. E depois, à medida que foi evoluindo, começaram a escrever, a usar os médiuns psicógrafos, que Kardec deu o nome de psicografia, e grafia da mente, porque o espírito fala na mente do médium e o médium escreve. Muitos falam com voz articulada, que aí é psicofonia. Então, eles falam em voz alta e os presentes ouvem. E isso é extremamente comum hoje, depois de tantos anos de estudos, desde séculos passados, que Kardec codificou e que os estudos e as experiências foram feitas. Existiram muitos cientistas que começaram a estudar esses fenômenos, que muitos chamam de paranormais, mas são fenômenos mediúnicos, que se passam na mente do espírito. Porque o que é o espírito se não for a alma das pessoas vivas que desencarnaram aqui e que estão vivendo no mundo espiritual? É a própria alma. E se eu for negar a existência de um espírito, eu vou negar a existência da própria alma.
por que que os espíritos do outro lado, só porque eles desencarnaram, eles vão parar de amar aqueles que amaram na Terra, eles não vão sentir saudades, eles não vão sentir a necessidade de relembrar determinadas coisas, porque a alma é o princípio inteligente ou o espírito que anima a matéria. Então, quando desencarnou, quando morreu, segundo alguns, morreu o corpo e o espírito se desprendeu. Então, foi a parte pensante que se desprendeu. Agora, só porque ele está vivendo de um outro lado, ele não vai mais pensar? Ele não vai mais amar quem amou na Terra? Ele não vai querer se comunicar com ninguém? Querer perguntar ou passar uma informação? E isso é tão comum nos nossos trabalhos espíritas, que muitas pessoas ficam assustadas com determinadas situações. E acontecem coisas de repente, fenômenos de repente, para provar a existência desse mundo espiritual. E nos trabalhos espíritas é extremamente normal esses fenômenos acontecerem, a psicografia, a psicofonia, a pintura mediúnica e tantos outros fenômenos que são usados os médiuns, as pessoas que têm um grau de sensibilidade maior do que as pessoas comuns e que captam essas informações para passar para todo mundo. Aí então eu perguntei para essa pessoa, você tem algum, porque ela é de uma religião tradicionalista, você é católica, não tenho nada contra o catolicismo, mas eu usei esse argumento para ela entender o que eu estava tentando explicar. Eu falei, qual é o seu santo de devoção? Ela falou, São Francisco de Assis. E você reza para ele? Você faz os seus pedidos a ele? Faço. Ele atende? Atende. Ele está vivo aqui na Terra? Há quantos anos ele já partiu para o mundo espiritual? O que está respondendo para você? Ele é vivo aqui na Terra? Você conversa com ele, vai lá na igreja e chama, ou telefona, ou alguma coisa? Não, ele está morto. O corpo dele está morto, o espírito dele está vivo. Então, todos eles estão vivos. São os espíritos. Então, você falar que não acredita em espírito é um contrassenso, porque todos os santos de devoção já desencarnaram, já há séculos e séculos e séculos. Ora, Deus não é um espírito? Há 2023 anos ele viveu na Terra, foi crucificado, como diz, morto e sepultado, e ressuscitou no terceiro dia. Então é isso que, se ele está andando no nosso meio? Não. Mas é o espírito dele que está comandando o universo. E é o espírito dos outros santos, dos emissários de Deus e de Jesus, que estão envolvendo a todos nós. São espíritos. Então, falar que não acredita em espíritos é um contrassenso. Todos nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda. Os anjos da guarda estão todos vivos, andando para lá e para cá no nosso convívio? Não. São espíritos. Então, essa questão, o capítulo é bem longo e requer um estudo profundo a respeito dessas questões. Então eu peço para que quem não entendeu direito, que estude um pouco mais sobre a existência do mundo espiritual, para depois chegar a conclusões mais acertadas. E a ciência prova tudo isso. Eu gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo, pedir a esses amigos espirituais, esses espíritos de luz que protegem e amparam a todos nós todos os dias, aos quais nós fazemos os nossos pedidos, as nossas preces,
e a maior parte delas nós recebemos, porque quando nós não recebemos, não é porque o Espírito não ouviu, é porque não era o momento certo de eu ter merecimento daquele pedido naquele momento. Então vamos aguardar com paciência, vamos estudar o capítulo, entender tudo isso. Então agradeçamos a eles, todas as informações que nos são dadas, toda essa luz, essa paz e essa energia tão preciosa e luminosa que eles imprimem em todos nós, todos os dias. É só entrarmos em sintonia com eles. E que eles, na sua infinita misericórdia, abençoem a todos nós, hoje e sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.